Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que entrou pelas portas desse prédio nesta noite. Pai, como o Senhor falou comigo, pela Tua graça e misericórdia, fala também com cada um deles. Desanuvia, Senhor, a visão deles. Senhor, destampa, Senhor, os ouvidos deles. Senhor, tira, Senhor, toda a podridão do coração deles, Senhor. Lava eles com o sangue do Senhor, Jesus, e os purifica de todo pecado, para que nesta noite ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma que entrou, mas saia daqui, ó Deus, tocado e impactado pela Tua palavra. E eu estou aqui, ó Pai, e me ofereço ao Senhor para ser usado como instrumento de fácil manejo em Tuas mãos. Apesar de não ser merecedor de tal honra, eu Te louvo, ó Pai, por tal graça. E por isso, ó Deus, eu Te peço que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um Zé Ninguém. O que é Zé Ninguém, pastor? Zé Ninguém é aquela pessoa que é do meio da multidão. É aquela pessoa que anda entre os outros. É aquela pessoa que passa desapercebido. É aquela pessoa que não chama a atenção pela aparência. É aquela pessoa que não chama a atenção pela beleza física. É aquela pessoa que não chama a atenção pelas joias. É aquela pessoa que não chama a atenção pela maneira de falar. Mas é um Zé Ninguém. E quando nós olhamos para esse homem de Deus, hoje, agora, falar de Elias, não podemos mais considerá-lo como Zé Ninguém. Não podemos dizer que Elias foi um Zé qualquer. Mas era exatamente isso que ele era quando foi escrito 1 Reis, capítulo 17. Zé Ninguém. A palavra de Deus diz que Elias, o tisbita. Isso quer dizer Elias que veio de Tisbe. Onde era Tisbe? Nem os estudiosos sabem onde era esse lugar especificamente. Se eu te perguntar onde é Jerusalém, você vai dizer, fica lá do outro lado do mundo, pastor, no Oriente Médio. Se eu te perguntar onde fica Goiânia, você vai dizer, pastor, fica a 220 e poucos quilômetros nessa direção. Se eu te perguntar onde fica Barra do Garça, você vai dizer, pastor, fica a 180 e poucos quilômetros nessa direção. Mas Tisbe, ninguém sabia onde era. Se alguém perguntar para um judeu onde fica Belém de Judá, todos vão saber, porque é onde nasceu o rei Davi. Mas Tisbe era um lugar onde ninguém sabia onde ficava. Ninguém sabia onde era Tisbe. E diz a palavra de Deus que Elias veio desse lugar. Ele era dos moradores de Gileade. Alguém diz que talvez fosse da região de Gileade, a região norte de Israel. Um lugar sem importância. Um lugar sem expressão. Na verdade, um lugar de povo revoltado, povo rebelde, porque o povo de Israel, eles se dividiram. 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, e 10 tribos se dividiram e ficaram com Roboão. E essas 10 tribos, elas se apartaram de Deus, elas não queriam saber mais de Deus, elas edificaram um templo, um prédio, e elas edificaram um altar, elas pegaram as pessoas e chamaram elas para sacrificar ali, e elas se esqueceram de Deus. Mas no meio dessas pessoas que se esqueceram de Deus, no meio dessas pessoas que não temiam a Deus, onde a maioria não temia a Deus, algumas pessoas temiam a Deus, é verdade, mas onde a maioria não temia a Deus, Deus chama um homem chamado Elias. Sabe o que quer dizer Elias? Jeová é Deus. O nome dele é Deus é o Senhor. Isso que significa Elias. Deus é o Senhor. E Deus chama um homem que se chama Elias e ele tem uma missão. E esse homem ele vai até Acabe. Quem era Acabe? Era o rei de Israel. Esse Acabe, ele agradava o coração de Deus de maneira nenhuma. Ele era um homem que desagradava o coração de Deus. E Elias chega e libera uma palavra sobre esse rei. Diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou.
que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Um Zé Ninguém chamado Elias, que é usado por Deus para falar com autoridade ao governo. Quem era o governo? O rei. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você, meu amigo, minha amiga, se sinta como Elias, se sinta como um Zé Ninguém. Talvez lá onde você trabalha, você se sinta como Elias. Talvez lá no serviço onde você está, você se sinta como Elias. Talvez lá na escola onde você estuda, você se sinta como Elias, um Zé Ninguém. As pessoas não te dão valor, as pessoas não te olham com deferência, as pessoas não te olham com respeito. Quem é você? Mas nesse texto, nós começamos a aprender que o mais importante não é quem eu sou para as pessoas, mas quem eu sou para Deus. Como Deus me olha, como Deus me vê, como Deus me identifica. Olha que coisa mais linda. Deus permitiu que a mãe e o pai de Elias colocassem o nome dele de Deus é o Senhor. Pessoa, você está passando e alguém diz, oh, Deus é o Senhor, vem cá, quero falar com você. Você está andando e alguém diz, oh, Deus é o Senhor, vem cá, quero falar com você. O seu nome está identificando quem você é. E agora, você que é olhado pelas pessoas como um Zé Ninguém, é chamado por Deus para falar às grandes autoridades. É chamado por Deus para falar para as pessoas de posição. Jesus disse aos apóstolos, quando vocês forem levados às autoridades, aos governadores, não se preocupem como a vez de se portar ou o que a vez de falar, porque o Espírito Santo colocará a palavra em vosso coração. Olhando assim, dá vontade de ser um Zé Ninguém chamado Elias, não é verdade? Olhando nessa perspectiva, agora dá vontade. E eu e você, de certa forma, somos um Elias. Porque Deus te chamou para uma missão. Porque Deus te comissionou para um propósito. Você não está aqui à toa. Você não entrou nesta porta apenas para cantar, louvar, levantar os seus braços. Mas Deus também te chamou para sair daqui e falar para as pessoas o que você está ouvindo aqui dentro. Porque se não for assim, é inútil entrar aqui. É em vão. E você passa a não valorizar algo que tem valor, que é estar aqui na presença do Senhor. Veja como este homem se apresenta. Assim diz o Senhor, ou melhor, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Repita após mim. Perante cuja face estou. Você está diante da face do Senhor? Você o vê? Ele te vê? Você o percebe? Você está com ele? Ele está com você? Ele está te vendo? Ou na verdade há momentos em que você nem quer que Deus esteja olhando para você? Porque há momentos que você faz coisas, que você fala coisas, que você pensa em coisas que você teria vergonha de perceber Deus ao seu lado? Ou não? Está tudo tranquilo? Isso não acontece. As suas palavras sobre o seu pastor têm sido palavras que você pode falar na frente do seu Deus? As suas palavras sobre o seu líder de célula têm sido palavras que você pode falar perante o seu Deus? As suas palavras sobre os seus pais, o seu cunhado, a sua sogra, o seu genro, a sua nora, são palavras que você pode falar perante o seu Deus? Pessoas que são autoridades na sua vida, não autoridades impostas, mas autoridades que você reconheceu, porque ninguém
laçou você, ninguém puxou você para dentro do prédio dessa igreja, ninguém te arrasta para a célula. Você vai porque você quer. Você vai porque você entende que ali é um Deus que te ouve, que te vê, que age com misericórdia, que te ama, que estende a mão para você, que cuide de você. Mas esse Deus também coloca sobre a sua vida pessoas que são autoridades. As palavras que você e eu também, deixe-me colocar nesse bolo aí, as palavras que eu e você temos liberado sobre os nossos governantes, são palavras que, se eu e você estivéssemos diante de Deus, poderíamos falar com alegria? Ou teríamos vergonha de falar? Porque para Deus não há diferença entre a autoridade civil, entre o juiz de Iporá, entre o prefeito de Iporá e o pastor. E o líder de célula. E o seu pai. E a sua mãe. E até mesmo os seus avós. Não há diferença. Quando você desonra essas autoridades, você desonra a autoridade de Deus. Porque foi desonrando a autoridade de Deus que Satanás caiu dos céus. Um Zé Ninguém chamado Elias, mas que é usado por Deus para falar com autoridade ao governo. Deus quer te levantar como posição de autoridade aqui em Porá. Não, irmãos, fala amém igual crente. Deus quer te usar como posição, quer te levantar para falar com posição de autoridade para as autoridades aqui de Porá. Glória a Deus. Você está pronto para isso? Deus não vai usar vaso inacabado. Deus não vai usar o vaso que ainda está mole, que precisa ser cercado ao sol. E talvez o sol que você passa é o deserto para te fortificar. E está pronto para ser usado por Deus. Ah, pastor, então eu tenho que chegar e ficar caladinho, que nem aqueles cachorrinhos de carro balançando a cabeça assim, para que aquilo que os prefeitos, que os políticos fazem, para as coisas que minha mãe faz de errado, para as coisas que meus pais fazem de errado, para as coisas que o senhor, pastor, faz de errado, para as coisas que o meu líder de célula faz de errado, para as coisas... Não! Não é isso! Você observa aqui que esse homem, Elias, ele foi falar com autoridade. Mas ele não foi falar da autoridade. Você está vendo alguém fazendo alguma coisa, se você não pode fazer melhor, não fala dele. Não fala dela. Talvez muitas bênçãos tenham sido retidas de sobre a sua vida por causa da sua língua. Eu conversando com o pastor, vindo de lá para cá, ele estava me dizendo assim, pastor fulano de tal, ele não aceita que ninguém fale mal de ninguém para ele, mesmo que a pessoa esteja errada. E eu disse aí, esse princípio de honra faz com que esse pastor seja abençoado. E eu preciso aprender com ele, porque em algum ponto eu devo estar errado. Porque a igreja onde eu sirvo está crescendo, mas ela pode crescer muito mais. Eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso praticar sobre isso. E quando eu olho para o Zé Ninguém chamado Elias, eu vejo que ele é um Zé Ninguém de Deus, que é usado por Deus para falar com autoridade ao governo. Você vai poder falar, meu filho. Você de 15 anos, de 13 anos, você vai poder falar com autoridade para os seus pais, mas sem desonrá-los. Eu me lembro de um colega meu, e os pais dele começaram a brigar, e falar em divórcio, essas coisas assim. E ele se levantou lá da sua cama, ouviu aquela conversa, e ele foi bravo. Estava na sala, ele foi bravo, chegou na sala, e falou assim, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho.
Não é assim não! E começou a falar, e abriu a Bíblia, e começou a pregar para os pais, e começou a mostrar para eles o caminho que eles deviam andar, e começou a mostrar para eles que aquela postura não era a postura de pais crentes, e começou a mostrar para eles que era de outra maneira que eles deviam agir, e... Eu perguntei para ele depois, e aí depois? Ele disse, pelo menos na minha frente nunca mais eles discutiram. Você tem autoridade. Não é porque você é mais novo, não é porque você nasceu depois do seu pai e da sua mãe, você tem autoridade. Não que você seja uma autoridade, mas Deus te levantou para ser autoridade constituída. Davi era o menor entre os seus irmãos, mas foi colocado como rei. José foi rejeitado e desprezado pelos seus irmãos, mas foi colocado como governante de uma nação. Mas porque ele estava perante o Senhor. Esteja perante o Senhor. Você hoje é um Zé Ninguém para os seus parentes. Você hoje é um Zé Ninguém para os seus amigos. Você hoje é um Zé Ninguém lá na sua escola. Você hoje é um Zé Ninguém lá no seu trabalho. Mas Deus quer te levantar como Elias desta geração. Irmãos, fala amém como crente, vamos lá. Eu vou falar de novo, vocês falam amém. Você hoje é um Zé Ninguém, mas Deus quer te levantar como Elias para esta geração. Glória a Deus. Segundo ponto. Um Zé Ninguém chamado Elias, que é usado por Deus para falar com autoridade ao povão. Não apenas ao governo, não apenas às autoridades, mas ao povo. Olha só o que diz o texto, em 1 Reis capítulo 7, verso 8 a 14. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio ele, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas. Repita após mim, não temas. Ok, deixa-me continuar. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Repita após mim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Um Zé Ninguém chamado Elias, que é usado por Deus para falar com autoridade ao povão. Quem era a viúva? Não tem nome. Onde ela morava? Num lugar ermo. Mas ela era amada de Deus. Ela era especial para Deus. Deus sabia da necessidade daquela mulher. Deus sabia do que ela estava passando. Naquela época, com aquela cultura pecaminosa, a sociedade criou uma cultura onde os homens estavam aqui em cima na importância, as mulheres estavam aqui embaixo na importância, e as mulheres viúvas, ou seja, que não tinham maridos, estavam mais embaixo ainda na listagem de importância. Agora Deus vem e diz através de Elias que aquela mulher era amada, que aquela mulher era especial, que Deus via
aquela mulher, que Deus via o sofrimento daquela mulher, que aquela mulher não estava desamparada. Deus quer te usar, como usou Elias, para falar às pessoas. Elias chega e diz para aquela mulher: me dá um pouco de água. E aquela mulher diz: não, perfeitamente, a água eu posso providenciar para o Senhor. E quando ela vai buscar a água, Elias diz: não, mas também traz um pouco de pão para eu comer. E ela diz: olha, só me desculpa, mas pão eu não tenho. Peguei aqui um pouquinho de lenha, vou fazer um fogo, vou amassar a última farinha de trigo, né? E vou fazer um pão para mim e para o meu filho. E nós vamos morrer, porque eu não tenho comida e aqui na região também não tem comida. A comida está acabando porque não está chovendo. Até aqui, Elias é um Zé Ninguém. Até aqui, Elias é um desconhecido. Talvez, por divina revelação, Deus falou àquela mulher que Elias ia ter com ela. Mas isso não gerou tamanha fé naquela mulher, a não ser a partir da palavra do próprio homem de Deus. Quando ele chega e diz assim: mulher, não temas. Vai lá, faz do jeito que você está falando, mas faz primeiro um pedaço de pão para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que venha chuva sobre a terra. Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você. Você não está viúva, você não está desamparada, você não está divorciada, você não está largada, porque você tem um marido e esse marido se chama Deus. Esse marido se chama Jesus. Você tem um pai e esse pai não está limitado às leis da natureza. Esse pai não está limitado ao poder físico, material, o dinheiro. Não temas. Quem sabe, querido, querida, Deus esteja te levantando. Talvez para os outros você é um Zé Ninguém. Uma Maria Ninguém. Mas para Deus, você é um profeta. Uma profetisa de Deus. Para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não apenas aquilo que elas gostam de ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. E Elias foi esse Zé Ninguém que foi usado por Deus para falar com autoridade ao povão, às pessoas simples, às pessoas sem nome, às pessoas que ninguém dava crédito, mas que para Deus tem a mesma importância do Acabe, tem a mesma importância do grande rei. Um Zé Ninguém chamado Elias, que é usado por Deus para falar com autoridade aos pequenos servos de Deus. Não apenas ao povão, mas também aos pequenos servos de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 7. Acompanhe na sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 18, versos 7 a 15. Agora, Deus levanta esse que veio de lugar nenhum. Deus levanta esse que não tem linhagem. Deus levanta esse que não tem uma história. Deus levanta esse que não tem uma lista de nomes. E agora Deus usa este homem de Deus para falar a um outro homem de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 7. Diz assim: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse:
Em que pequei? Para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Repita após mim, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Queridos, muitas vezes Deus quer usar a sua vida para falar a outros homens de Deus. Quem era Obadias? Era o mordomo do rei Acabe. É o mesmo Acabe que eles falou assim, assim diz o Senhor, não vai chover. Enquanto Deus falar comigo e eu falar com você que vai chover de novo. Enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover. Ponto final. E esse rei Acabe, em vez de ficar alegre, em vez de dizer, oh, Deus está aqui, não, ele foi bravo. Ele queria matar Elias. E aí ele chama o seu mordomo, Obadias, e diz, Obadias, vai procurar Elias por todos os termos. E Obadias procura daqui, procura de lá, e vai nos outros, vai nos vizinhos, fala assim, por acaso existe aí um profeta chamado Elias? Então não tem Elias aqui não. Então jura por Deus. Juro. Aí vai no outro lugar, vai no lugar, por acaso existe aqui? Não tem, não tem. Agora Elias sai lá, como que no quintal da casa de Acabe, e Elias vê Obadias e diz, Obadias, vai lá, chama o teu senhor e diz a ele para vir, porque eu vou falar com ele. E Obadias diz, não, assim não, meu senhor, eu sou um servo de Deus, o Acabe é o capeta em forma de gente, o bicho é terrível, o bicho não vale nada, eu sirvo a ele porque não tem outro jeito, mas eu amo a Deus, eu até abençoei os servos de Deus, eu dei pão e água, enquanto o Acabe queria matar eles, Jezabel queria matar eles, eu servi. Quem era Jezabel? Era a mulher de Acabe, era a rainha. Estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é ninguém chamado Elias. Ele é usado por Deus para falar com autoridade aos pequenos servos de Deus. Talvez você chegou ontem aqui na igreja. Talvez você chegou ontem na célula. Talvez você chegou ontem na família de Deus. Talvez você aceitou Jesus Cristo ontem. Mas Deus quer usar você para falar às pessoas que estão ao seu redor daquilo que Ele mesmo está fazendo na sua vida. Você vai obedecer ou vai recuar? Quem era Obadias? Era um grande homem, servia no palácio, era importante, todo mundo conhecia. Quem era Elias? Não sei. Mas Deus usa Elias para falar ao coração de Obadias. Deus quer ministrar através do seu coração. Deus quer te usar. Talvez para falar o meu coração. Para falar o pastor, sim. Para falar o líder da célula, sim. Embora eu deva ser o menor de todos. Para falar aquele irmão que tem 30 anos de crente, sim. Deus quer usar você, que talvez se acha um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, que talvez se ache incapaz, que às vezes com muita humildade até treme quando alguém com uma experiência chega na sua célula e você vai ter que facilitar a palavra. Você fica se desculpando, mas é você
que Deus quer usar para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de edificação, para levar uma palavra de puxão de orelha, para levar uma palavra de fé. Talvez você está há pouco tempo nessa visão do discipulado 1 a 1, mas é você que Deus quer usar. Não é ninguém da Igreja Batista da Paz, que está na Igreja Batista da Paz. E Obadias recebeu a palavra de Deus. Por quê? Porque Obadias via no Elias um homem de Deus. O que os crentes mais velhos desta igreja, o que os crentes mais velhos dessa cidade precisam ver em você, não são diplomas, não são divisas. O que os crentes mais velhos precisam ver em você é um homem ou uma mulher que anda com Deus, que está perante a face do Senhor. Um Zé Ninguém chamado Elias, que é usado por Deus para falar com autoridade ao governo, que é usado por Deus para falar com autoridade ao povão, que é usado por Deus para falar com autoridade aos pequenos servos de Deus, que se renova num Deus todo-poderoso e íntimo. Esse Zé Ninguém também é gente. Esse Zé Ninguém chamado Elias também é de carne e osso e pescoço. Esse Zé Ninguém chamado Elias, ele também tem as suas fragilidades, ele tem as suas limitações, de forma que Deus usa este homem com todo o poder, para que o poder grandioso de Deus seja aperfeiçoado na fraqueza desse homem Elias. De forma que este Elias, que é usado com tanto poder, ele se quebranta. Ele chama o Acabe e diz: olha, vai chover. E chove. Esse pequeno homem Elias, esse Zé Ninguém, para a sociedade da época, ele chama um rapazinho que estava ajudando ele. Ele se ajoelha, ele põe o seu rosto entre os joelhos, ele ora e diz assim: olha e vê quando vem a chuva. E o rapazinho diz assim: não está vindo chuva nenhuma. E ele diz: vai lá de novo olhar para a banda do mar. E o rapazinho vai e diz: ó, não está vindo chuva nenhuma. E ele ora de novo, e ora. E em certo momento o rapazinho diz assim: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E o Zé Ninguém, Elias, diz: então esse é o sinal. E a chuva de Deus vai descer. E ele se levanta, ele vai para cá e diz: vai chover. E a chuva vem. E ele então reúne o povo e diz assim: junta todo mundo aí e vamos ver quem é Deus na verdade, porque vocês estão cocheando, vocês andam como aleijados. Você viu o aleijado andando? Triste. Alguém que teve problema na perna. Ele não anda naturalmente, ele não anda perfeitamente, ele anda arrastando de uma perna, ele anda apoiando-se em uma bengala ou uma coisa semelhante, uma muleta. E Elias chega para o povo e fala assim: por que vocês estão cocheando, andando como mancos entre dois senhores? Se Baal é Deus, ouvi, mas se o Senhor é Deus, segui a ele. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, para dizer ao povo: vamos seguir ao Senhor. E Elias lança um desafio, chama-se os 450 profetas de Baal, um total de quase 900 profetas, e Elias está lá sozinho, e Elias diz assim: vocês fazem um altar, e vocês invocam o nome de Baal, vocês não podem colocar fogo no altar, e eu também vou fazer um altar, eu vou invocar o nome do Senhor, e eu não vou colocar fogo, mas o Deus que derramar fogo em cima do altar, esse é Deus. E aí então é feito esse desafio, os profetas de Baal aceitam,
e eles levantam o altar e sacrificam, e eles começam a gritar chamando Baal, e chamam, e chamam, e chamam, e Baal não se manifesta. E até a tarde eles invocam o nome de Baal, mas Baal não se manifesta. E eles se cortam, eles pegam lanças e se cortam. Esses profetas de Baal, eles se retalham e o sangue verte no corpo deles, mas Baal não se manifesta. E logo à tarde, Elias chamou o povo e disse: cheguem para mim. Ele levanta um altar de pedras, ele pega um cordeiro, um bezerro, um animalzinho, põe em cima do altar. E ali ele pega o sangue e derrama na base. E aí ele chama alguns homens e diz: derramem água sobre esse altar. Derramem outra vez. E derramem outra vez. E derramem outra vez até que aquele altar ele é totalmente encharcado de água. E Elias faz uma oração. E a voz da oração de Elias Deus ouve. E Deus faz descer fogo do céu sobre o altar. E o fogo vem com tamanho poder. O fogo vem com tamanha intensidade. Que o fogo consome a água. O fogo consome o sacrifício. O fogo consome as pedras. Não fica nada. E o povo então lança a mão. Elias diz: agarrai os profetas de Baal. Os profetas que haviam levado o povo para o adultério. Os profetas que haviam levado o povo para a mentira, os profetas que haviam levado o povo para a boca do inferno, porque todo aquele que adorava o Deus Baal era rejeitado por Deus e quando morria, ia para o inferno. E o povo agarra aqueles profetas e eles executam o juízo de Deus em cima dos profetas e matam todos, não deixa nenhum. Mas havia ali a rainha Jezabel, que adorava Baal. E ela libera uma palavra contra a vida de Elias. A rainha Jezabel, ela tinha autoridade. Ela era a mulher do rei. Na verdade, ela manipulava o rei. Na verdade, ela controlava o rei Acabe. Acabe era um rei fraco. Acabe era um rei frouxo. Acabe era um rei vacilão. E ela libera uma palavra. E quantas vezes você está na alegria da vitória, você está na alegria do Senhor, você está em comunhão com Deus, você está a todo pique, e alguém vem e libera uma palavra contra a sua vida, e alguém vem e libera uma palavra contra a sua fé, e alguém vem e libera uma palavra contra a sua esperança, e você se murcha todo, e você decai. Se você quiser saber, eu acho que isso é quebrante. O que é isso, pastor? Quebrante não vem no físico, ele vem na alma. Ele vem nas emoções. Ele vem quando você baixa a guarda. Estou brincando sobre o quebrante, eu nem sei o que é isso. Os antigos que diziam. Mas a palavra de Jezabel derrubou o grande homem de Deus. E você tem que ter cuidado, porque ainda hoje existem Jezabéis. Jezabéis que andam de calça, não apenas de vestido. Tenha cuidado, porque existem Jezabéis mocinhas. Tenha cuidado, que existem Jezabéis rapazinhos. Tenha cuidado, porque existem Jezabéis mulheres que vão liberar palavras que vão tirar você da santidade, que vão arrancar você da comunhão com o Senhor, que vão arrancar você da alegria com o Senhor e vão te levar para um lugar de tristeza e de desânimo. Veja só o que diz o texto da palavra de Deus, 1 Reis capítulo 19, verso 9 a 13. Aquela mulher mandou dizer para Elias, assim como você fez com os profetas de Baal, que os deuses me castiguem em dobro se eu não fizer isso com você também. Está escrito no capítulo 19, verso 1. Mas nós vamos mais adiante. Vamos ao verso 9. Porque ao ouvir essa palavra, Elias desanima. E ao desanimar, ele foge. E a palavra diz que ele fugiu e entrou numa caverna
e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Não é ninguém chamado Elias. Ele também tem que se renovar num Deus Todo-Poderoso, mas num Deus também que é íntimo, quer te ouvir, quer escutar as suas reclamações, quer escutar as suas dores, quer escutar os seus lamentos. O que fazes aqui, Elias? Elias entrou numa caverna. Muitas vezes você tem entrado em cavernas de desânimo. Muitas vezes você tem entrado em cavernas de depressão. Você quer saber de ficar com o celular na mão, mexendo com a internet. Você quer saber apenas de trabalhar, porque você não aguenta chegar em casa. Você não aguenta olhar para a cara da sua mulher, para a cara do seu marido. Você não aguenta olhar para a realidade. Aquilo que te trazia antes prazer, agora te traz certa frustração. Aquilo que te trazia esperança, agora te traz tristeza. Você não aguenta olhar no espelho, você não aguenta às vezes nem ver quem você é. Você não se reconhece mais. Ou às vezes o problema não é você, o problema foi aquela palavra liberada. Você é aquele homem, você é aquela mulher que enfrentou exércitos como Elias, 450 profetas, mais um bocado, em 900, e derrotou todo mundo, que faz a chuva parar, que faz o fogo descer, mas às vezes não tem força, às vezes não tem fé para fazer parar o fogo do coração que queima toda esperança. Às vezes é fraco na hora de enfrentar questões lá do passado. Tem ouvido dia após dia essa vozinha dizendo dentro de você: você não pode, você não consegue, você é um derrotado, você é uma derrotada, você é uma vagabunda, você é um vagabundo, você é um prostituto, você é um prostituto. Não é assim! Você não é isso! Você é o que a Bíblia diz que você é, porque em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Você é aquilo que Deus disse que você é, quando Deus sonhou com você, quando Ele morreu por você lá na cruz do Calvário. Não é o que você foi, não é o que as pessoas fizeram de você. Quando é que você vai decidir destravar? Quando é que você vai se libertar dessas correntes e viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Tem gente que está fugindo muito tempo. Elias fugiu durante 40 dias. Mas sabe, esse Zé Ninguém aqui, ele fugiu para o colo de Deus. Apesar de fazer uma gracinha, apesar de fazer um denguinho, né? Porque ele, em vez de subir o monte para falar com Deus, ele desceu para a caverna. Você precisa entender que não é dentro da caverna que Deus quer falar com você. Não é na escuridão, não é escondido que Deus quer falar com você. Você deve se expor. Você deve ser transparente com Deus. É por isso que você ora, porque Deus quer ouvir a sua voz. Ele sabe tudo que você vai dizer, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não diz, Ele não te abençoa. Porque Deus determinou, Ele estabeleceu pela lei que a oração é o meio que você fala com Ele. A oração é o meio que você abre as janelas dos céus. Sabe? E janela, até onde eu sei, só tem chave pelo lado de dentro. Não conheço janela que tem chave pelo lado de fora. E se você quiser que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida, seja fiel a Ele. Conversa com Ele. Se precisar andar, ande 40 dias pelo deserto, mas vá até Horebe, vá ver Deus.
E a palavra diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Muitas vezes os Zé Ninguém, os Zé Ninguém da vida, né? Somos nós. Começamos a ter a percepção errada das coisas. Quando nós olhamos apenas para a nossa própria dor, nós começamos a nos justificar. Nós começamos a dizer: não, mas eu tenho que ficar assim mesmo, porque olha só como está a situação. Eu tenho que andar assim mesmo, porque olha só como é essa mulher. Eu tenho que andar assim mesmo, porque olha só como é esse marido. Eu tenho que andar assim mesmo, porque olha só como está o país. Eu tenho que andar assim mesmo, porque olha só como está a minha vida. Eu tenho que andar assim mesmo, porque não para com isso! Ele está dizendo: só eu isso, só eu aquilo outro, mas isso não é verdade. Você pode até falar as coisas para Deus, mas também você tem que ter coragem e hombridade de ouvir as coisas de Deus. Porque Deus vai te confrontar. Deus vai te mostrar que você, em certos pontos, está errado. Pode ser que você esteja certo em muitos pontos, mas em alguns você vai ter que entender que você está errado. Que você está errada. Que você precisa mudar. Elias diz: só eu fiquei. Verso 11. E eles querem me tirar a vida. Verso 10, né? O verso 11 diz assim: e ele, Deus, lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras, as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. O que você veio fazer de hoje? Talvez você veio ver curas, milagres e maravilhas. Talvez você queira ver um anjo aqui atrás de mim. Eu creio que isso é possível. Eu creio que o Deus de Elias está aqui hoje. Mas se o seu coração está ferido, nada disso vai curar seu coração. Você pode ser batizado e falar em línguas hoje, mas isso não vai curar o seu coração. Você pode ver gente se levantando das cadeiras de rodas, mas isso não vai curar seu coração. Vai curar o seu coração. É a doce voz do Senhor. Veja o que diz o texto, capítulo 19, verso 12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Repita após mim. Uma voz mansa e delicada. É isso que vai curar o seu coração. É isso que vai sarar suas feridas. É isso que vai soltar as correntes dos julgamentos, dos pré-julgamentos, do auto-julgamento. Você tem que parar de julgar as pessoas, tem que parar de julgar a si mesmo. Isso está matando você. Está acabando com a sua fé. Isso está apagando o fogo da sua paixão por Jesus. Paulo diz assim: nem eu me julgo, porque quem me julga é o Senhor. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes também sereis julgados. Agora entenda, julgamento é fazer uma avaliação do que se não conhece e colocar um peso maior do que a pessoa merece. E muitas vezes é isso que fazemos com as pessoas. Fazemos até com nós mesmos, somos rígidos demais com nós mesmos. E por causa dessa rigidez, não gozamos do melhor de Deus. Não saboreamos das delícias do Pai. Porque a palavra de Deus diz que na presença dele há descanso. Não há um peso de julgamento. Se alguém está fazendo errado, entrega ele para Deus.
Se o teu marido está errando com você, entrega ele para Deus. Se a tua mulher está errando, entrega ela para Deus. Se o teu filho está errando, está fazendo errado com você, não está te honrando, entrega ele para Deus. Se o pastor está fazendo errado, entrega ele para Deus. Se o líder de célula está fazendo errado, entrega ele para Deus. Se você está fazendo errado, se entregue para Deus. Você não dá conta do senso. Nem você mesmo se aguenta. Nem eu me aguento. Elias não estava se aguentando mais. Então ele foi lá se entregar para aquele que sabe de tudo. Ele não queria mais ser perfeito. Ele não queria mais ser infalível. Ele não era. Ele nunca teve a intenção de ser. Mas as pessoas começaram a dizer que ele era. Quem sabe ele até começou a acreditar nisso, né? E as pessoas criam expectativa muito forte em cima de você, exagerada em cima de você, e você acha que tem que ser desse jeito, mas não precisa ser assim. Seja quem você é. Seja quem Deus sonhou que você quer. Seja quem Deus sonhou que Ele quer que você seja. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele sai para fora, mas ele envolve o rosto numa capa, como que dizendo, olha, eu vou chegar perto do Senhor, mas eu não vou chegar muito perto não, porque eu estou machucado e eu tenho medo do Senhor me machucar. O que Deus fez? Sai para lá então, miséria, pá, chutou Elias. Você não sabe acreditar em mim, não sabe confiar em mim? Vocês gostou, né? Vocês sofrem muito isso? Bullying? Sofri isso. Mas olha só como é que Deus trata Elias. Ele se envolve na capa, está dizendo, olha, eu quero chegar perto do Senhor, mas não muito perto. Eu tenho medo de ser ferido. E aí veio então a voz do Senhor dizendo assim, o que fazes aqui, Elias? E eu não acredito que se Deus falou de forma delicada da primeira vez, Deus gritou da segunda vez. Deus não grita. O que fazes aqui, Elias? Ou seja, meu filho, o que você está fazendo aqui? Por que você está triste? Eu creio que o salmista, ele ecoa essa voz de Deus aqui nos Salmos 13. Até quando te esquecerás de mim, ó Deus? Até quando virarás o teu rosto? Até quando o meu inimigo dirá, venci contra ele? Porque muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo, não está percebendo, não está sentindo, não está importando. E o salmista diz assim, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio, tu és o meu renovo, o meu reforço entre os viventes. Olhei para a minha mão direita e vê, não há quem me conheça, não há advogado, não há quem me defenda. Mas o salmista sempre termina assim, com a palavra de fé e esperança. Ele diz, mas eu confio no teu constante e perfeito amor. E quando o Senhor me socorrer, os justos vão saber que o Senhor me fez bem. Deus está sabendo. Deus sabe mais do que você pensa. Deus sofre mais do que você pensa. Deus sente mais do que você pensa. E Deus quer te curar muito mais do que você pensa. A palavra diz assim, eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E Elias diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeum, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Sabe o que eu aprendo aqui? Inclusive esses 3 versos não está aí para acrescentar, até o verso 16. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está dizendo, Elias, vem cá, meu filho. Vem cá, irmão Antônio, deixa eu fazer aqui uma teatralização com aqui do meu lado. Deus está dizendo aqui do lado do meu esquerdo. Está dizendo aqui, vem cá, meu filho. Não acabou. Seu ministério não acabou. Sua obra não acabou. Minha filha, seu trabalho não acabou. Estava cansado, pois agora eu te trago descanso. Estava triste, pois eu sou sua alegria. Você estava sem fé, pois os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, voarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fica tranquilo. Você é um Zé Ninguém para eles, mas para mim, você é quem eu disse que você é. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Agora vai, porque você vai ungir a reis, você vai ungir profetas, e você vai ser instrumento poderoso nas minhas mãos. Amém? Você crê? Então vai, senta. Amém. Feche os seus olhos. Talvez você esteja dizendo assim, mas realmente eu tenho sido um Zé Ninguém, as coisas não dão certo para mim, não tem sido como eu tenho pensado, não é como eu gostaria que fosse. Mas saiba, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar esta obra. Fica tranquilo. Eu gosto muito daquela placa que eles põem quando vão fazer algum serviço. Desculpe os transtornos, estamos em obras. Ponha uma plaquinha dessa na porta do seu coração e diga para você mesmo, desculpe o transtorno, mas Deus está em obra, fazendo uma grande obra na minha vida. E quando acabar, vai ficar melhor. Eu vou ser um homem melhor, eu vou ser uma mulher melhor. As pessoas podem me ver como Elias, um profeta sem nome, uma profetisa sem nome, uma mulher sem nome, um homem sem nome. Mas Deus me vê como um homem de Deus. Deus me vê como uma mulher de Deus. E é isso que eu sou. E é isso que basta. Eu não preciso ser grande. Eu preciso apenas ter o tamanho certo para caber nas mãos de Deus. Para ser instrumento de Deus. Então, se você se sente como Elias, e talvez você esteja em algum estágio da sua vida, que eu falei aqui, talvez você tenha que falar aos homens, tenha que falar às autoridades, talvez você esteja desanimado e triste, não importa. Esse é o momento de você conversar com Deus, se renovar no Senhor.